Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, dando continuidade a este curso de formação sobre a total consagração à Santíssima Virgem, queremos apresentar hoje o primeiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, o qual é composto por 8 capítulos. O primeiro capítulo vai versar sobre os fundamentos da total consagração à Santíssima Virgem. Os fundamentos, o embasamento bíblico, teológico, no qual se assenta a devoção e a consagração à Nossa Senhora. O primeiro fundamento da devoção e consagração à Santíssima Virgem é a encarnação do Verbo. O segundo fundamento é a santificação das almas. No primeiro fundamento, vamos ver que Deus claramente quis usar da Santíssima Virgem, quis que ela fosse um instrumento através do qual o Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, chegasse ao mundo. Isso está bem expresso, de maneira bastante clara, no Santo Evangelho. Deus fez com que Jesus fosse gerado, portanto, no seio puríssimo de Nossa Senhora, por obra do Espírito Santo. Por obra do Espírito Santo, a Santíssima Virgem concebeu. Por obra do Espírito Santo, Jesus foi gerado no seio de Nossa Senhora. E por obra do Espírito Santo, também Nossa Senhora deu à luz a Jesus, conservando intacta a sua pureza, conservando intacta a sua virgindade. A Santíssima Virgem Maria, ela não apenas foi este instrumento através do qual nos chegou a salvação, que é Cristo, mas Deus quis que ela, sua fiel colaboradora, aquela que a palavra de Deus chama de cheia de graça, aquela que a palavra de Deus diz que correspondeu aos desígnios de Deus, aquela que a palavra de Deus diz que todas as gerações chamariam de bem-aventurada, Deus quis que ela pudesse continuar colaborando na obra de nossa salvação. A obra de nossa salvação, realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, contou com a colaboração muito especial de Nossa Senhora. Por vontade de Deus, ela foi constituída na ordem da graça mãe. Ela foi constituída na ordem da graça uma autoridade sobre todos os corações, rainha dos corações. De fato, podemos ler na Sagrada Escritura, no capítulo 19 do Evangelho escrito por São João, capítulo 19, versículo 26, que Jesus na cruz, ele então estabelece esta maternidade espiritual. Jesus entrega-nos aos cuidados da Santíssima Virgem, entrega-nos aos cuidados de Nossa Senhora. Isto é consagrar. Jesus, ele nos coloca ali debaixo desta autoridade mariana, debaixo desta autoridade de sua Mãe Santíssima, quando ele diz: mulher, eis aqui o teu filho. Eis aqui o teu filho. A igreja vai nos explicar que na pessoa de João estávamos todos nós representados. Por isso o Papa Paulo VI proclamou Nossa Senhora Mãe da Igreja, justamente interpretando de maneira magisterial esta passagem bíblica, este trecho do Evangelho, no qual Jesus entrega o discípulo amado, ou seja, ali todos os seus discípulos amados, todos aqueles resgatados pelo seu sangue, Jesus entrega aos cuidados de sua Mãe Santíssima. Isto é consagrar. Consagrar significa separar para, colocar aos cuidados de. É isto que é consagrar. E Jesus, portanto, nos consagra a Nossa Senhora. Com que objetivo? Justamente o objetivo de que ela colaborasse no processo de nossa santificação e de nossa salvação. A salvação consiste numa vida em comunhão com Deus, na adesão a Cristo, na adesão de fé a Jesus, no esforço de mantermos-nos na graça de Deus, ou seja, na comunhão com Ele. E a comunhão com Deus só é possível ser obtida, isso é possível perseverar na mesma, mediante a obediência aos seus mandamentos, conforme Ele mesmo disse aos seus santos apóstolos, no capítulo 15 do Evangelho escrito por São João, capítulo 15, versículo 14. Jesus exorta aos seus apóstolos e lhes explica: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A amizade com Deus, ela é condicionada à obediência aos seus mandamentos. E Nossa Senhora justamente recebe de Cristo esta maternidade espiritual, recebe de Cristo esta missão, a missão de nos ensinar a fazer tudo o que Jesus mandou. Temos nas bodas de Caná, no capítulo 2 do Evangelho escrito por São João, versículo 5, uma explicitação, uma ilustração deste exercício maternal da autoridade de Nossa Senhora sobre nós. Quando Nossa Senhora orienta os servos das bodas de Caná
a fazerem tudo o que Jesus mandou. E dessa forma, os mesmos obtêm aquele primeiro milagre, aquela grande graça da transformação da água em vinho. E, portanto, eles acolhem a orientação da Santíssima Virgem. E a orientação da Santíssima Virgem é na direção de levar aquelas pessoas, portanto, à obediência a Cristo. Nisto consiste a maternidade espiritual de Nossa Senhora, em nos acolher por vontade de Deus, nos acolher, nos orientar ao conhecimento e à realização da vontade de Deus em nossa vida. Está aí o fundamento, o segundo fundamento da verdadeira devoção, que é a santificação de nossas almas. Deus, Ele quer servir-se de Maria na santificação de nossas almas. O primeiro fundamento, portanto, é Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Quis. Vejam, atenção ao verbo quis. Ele serviu-se, porque é algo que aconteceu. E no segundo caso, Deus quer servir-se de Maria na santificação de nossas almas. Portanto, é um tempo presente. É algo que Deus quer fazer agora, com todas as gerações dos cristãos, aqueles que já existiram, que já foram, aqueles que existem e aqueles que ainda virão. Portanto, é uma missão dada à Santíssima Virgem. Enquanto houverem pessoas no mundo, enquanto a igreja estiver peregrina neste mundo, Nossa Senhora estará exercendo, por vontade de Deus, esta missão materna. Ou seja, acolhendo os filhos e ajudando-os a conhecer e a realizar em sua vida a vontade de Deus, nosso Senhor. Portanto, aqui estão os dois fundamentos. Destes dois fundamentos, a encarnação do Verbo e a santificação de nossas almas, decorrem-se as consequências naturais. A primeira consequência é esta: para que Nossa Senhora possa cumprir a missão que o próprio Cristo lhe confiou, de nos formar, de nos educar, de nos conduzir em nossa vida espiritual, ensinando-nos a amá-lo, a colocar em prática o que ele determinou, é preciso, evidente, que ele tenha dado a ela esta autoridade. Autoridade esta que é bem expressa na cruz, quando ele faz dela nossa mãe. Mulher, eis aqui os teus filhos. E dizendo a nós, na pessoa de João, vai dizer: filho, eis aí a tua mãe. E mãe é uma autoridade sobre o filho. Mãe é uma autoridade sobre os filhos, de forma que ela é constituída por Cristo rainha, senhora, ou seja, aquela que tem autoridade sobre cada um de nós. Rainha dos corações, esse título tão caro a São Luís Maria Grignon de Montfort, e que traduz de maneira admirável esta autoridade materna que Cristo deu a Nossa Senhora na cruz. Nós precisamos, portanto, ter consciência desta dependência que Cristo quer que nós tenhamos em relação à sua mãe, a fim de que nós possamos realizar esta entrega. Muitos cristãos, muitos católicos amam Nossa Senhora, recorrem à sua proteção, recorrem à sua materna intercessão, mas desconhecem que a missão de Nossa Senhora vai muito além do que apenas alcançarmos as graças de que nós precisamos ou nos proteger em nossa caminhada. A missão de Nossa Senhora, ela é a missão de mãe, de educadora, de formadora, aquela que conduz, aquela que guia em nossa vida espiritual, colaborando, portanto, para a nossa santificação, ensinando-nos a amar a Deus sobre todas as coisas, ensinando-nos a colocar em prática o que Cristo mandou, de forma que nós nos conservemos na graça e assim estejamos sempre preparados para o momento em que Deus nos chamar a juízo. A Santíssima Virgem Maria, ela é mãe, mestra e formadora por vontade de Deus. Não foi um papa, não foi um santo, não foi uma autoridade quem estabeleceu esta maternidade espiritual de Nossa Senhora, mas o próprio Cristo. Foi ele quem disse ao apóstolo amado e diz a cada um de nós: eis aí a tua mãe, eis aí a tua mãe. Cabe-nos a nós fazer aquilo que o apóstolo amado fez. Cabe-nos a nós, que acreditamos em Cristo, ter a atitude que o apóstolo teve. Diz a palavra de Deus que ele acolheu-a entre os seus bens, que ele levou-a para a sua casa, ou seja, acolheu-a no seu coração, que ele deixou-se formar por ela. E por isso, podemos até observar que São João, aquele que foi educado por Maria Santíssima, aquele, portanto, que foi formado por ela, ele atinge uma espiritualidade realmente incomparável. Foi chamado o teólogo na antiguidade, justamente pela sua profundidade, a sua agudeza de pensamento, a sua elevação espiritual. E com quem aprendeu ele os mistérios da vida de Cristo? Com quem aprendeu ele a amar de maneira tão profunda a Jesus Cristo?
Com quem aprendeu ele as coisas de Deus, no que consiste a essência de nossa fé, senão com aquela que, intimamente unida a seu Filho, pôde então transmitir, com a graça de Estado recebida do próprio Cristo, aquelas lições acerca desse mesmo Jesus. Meus amados irmãos, se nós, de fato, temos a peito, temos a intenção, a determinação de sermos santos, de vivermos nas pegadas de Jesus Cristo, nada mais útil para a nossa vida espiritual do que deixarmos-nos educar por Maria. Ela é rainha dos corações. Ela é aquela que foi constituída pelo Senhor como a nossa guia, a nossa mãe na ordem espiritual. Depois, como segunda consequência destes fundamentos da devoção a Nossa Senhora, nós vamos ver que Nossa Senhora, por vontade de Deus, tornou-se necessária para a nossa salvação. Necessária porque Deus assim o quis. É de uma necessidade, como vai dizer São Luís Grignon de Montfort, aqui no Tratado da Verdadeira Devoção, de uma necessidade chamada hipotética. Hipotética porque, falando de maneira absoluta, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém para realizar os seus desígnios, para fazer a sua vontade. Mas Deus quis servir-se. E se Deus mesmo colocou este caminho a fim de que nós possamos trilhá-lo, quem somos nós para dizer que nós não necessitamos do mesmo? Quem somos nós para poder removê-lo ou para dizer que não há, de fato, nenhuma necessidade de irmos por este caminho que Cristo deixou aí para que nós o trilhássemos? A Santíssima Virgem foi o meio pelo qual Cristo veio ao mundo e é o meio pelo qual também nós chegamos a Ele e nos unimos a Ele de maneira mais perfeita. A primeira frase do Tratado da Verdadeira Devoção resume de maneira maravilhosa os dois fundamentos e mostra-nos também as consequências desta total entrega a Jesus por Maria. Vai dizer, no número 1 do tratado, na primeira frase do tratado, foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é por ela que ele deve reinar no mundo. É por meio da Santíssima Virgem que ele veio ao mundo, encarnação. E é por meio dela que ele deve reinar no mundo, santificação das almas. Jesus reina no mundo à medida em que ele é constituído o Senhor. Jesus reina em uma pessoa à medida em que aquela pessoa vive em sua graça, na graça de Deus, no esforço de cumprir aquilo que Jesus determinou. Nisto consiste o reinado de Jesus. De fato, em nós fazermos dele o Senhor de nossas vidas e nos esforçarmos de obedecer aquilo que ele determinou. E quando se diz que Nossa Senhora, portanto, por vontade de Deus, tornou-se necessária para a nossa salvação, foi porque Cristo mesmo determinou, como está escrito ali no Evangelho: eis aí a tua mãe. Quem de nós, em sã consciência, pode então dizer que nós não necessitamos daquilo que Cristo mandou-nos, daquela que Cristo mandou nos acolher como mãe? Eis aí a tua mãe. Aquela palavra que Jesus disse ao discípulo amado, ele diz a todos os seus outros seguidores. Aqueles que se pretendem discípulos e seguidores de Cristo também são convidados a receber esta mesma mãe. São convidados a acolher a autoridade, a maternidade espiritual de Nossa Senhora. Jesus aponta para cada um de nós e diz: eis aí a tua mãe. O que diremos ao Senhor? Qual é a resposta que lhe daremos? Enfim, aqueles que o amam e aqueles que de fato estão determinados a segui-lo como cristãos autênticos irão acolher com toda alegria a graça imensa que é ter a Santíssima Virgem, a Mãe de Cristo, como nossa mãe, como aquela nossa tutora, aquela nossa guia, a nossa mestra na vida espiritual, porque ela nos ensinará a amar Jesus. Ela nos ensinará a colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Ela nos ensinará o valor das coisas de Deus. Ela nos ajudará a compreender a absoluta superioridade das coisas do alto e ajudará a mover o nosso coração para aquilo que é espiritual, para aquilo que realmente interessa para a nossa salvação. A Santíssima Virgem Maria, portanto, por vontade de Deus, tornou-se necessária, um caminho necessário. Nós não podemos tomar outro caminho se nós queremos unir-nos a Cristo de maneira mais perfeita e queremos alcançar a salvação que Ele nos proporcionou. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós precisamos de ajuda. Por isto, mais do que nunca, Cristo quer que nós nos entreguemos à Santíssima Virgem Maria. Depois, desdobrando esta consequência destes fundamentos, é importante entender que a Santíssima Virgem, ela não apenas é necessária para alcançarmos a nossa salvação. A Santíssima Virgem, esta entrega total a ela, este deixar-se educar por ela, é necessário especialmente às pessoas que são chamadas a uma maior perfeição,
as pessoas que são chamadas a uma entrega especial dentro do corpo místico de Cristo, as pessoas de vida consagrada, os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, os missionários, de maneira especial, precisam ter um amor muito grande a Nossa Senhora. Precisam ter este abandono, esta entrega filial. Precisam entrar dentro desta escola do Imaculado Coração, para aurir daí um amor perfeito a Jesus Cristo, para aprender com Nossa Senhora no que consiste este amor verdadeiro, que faz com que a nossa vida se consuma pelos nossos irmãos, para a honra e glória de Deus e pelo bem e salvação de muitas almas. As almas que são chamadas a esta especial perfeição precisam com muito mais afinco buscar, portanto, manter-se dentro desta escola do Imaculado Coração, para conhecerem melhor a vontade de Deus e a realizarem com maior perfeição, aprendendo isto com Nossa Senhora. A Santíssima Virgem, vai dizer São Luís Guignon de Montfort, neste primeiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, ela é necessária de maneira muito especial nos últimos tempos. São Luís dizia isto há 300 anos atrás. Há 300 anos atrás ele dizia que a Santíssima Virgem seria ainda muito mais necessária nesses últimos tempos. Por que razão? Pelo fato que, chegando os últimos tempos, sabendo que bem pouco tempo resta, o inimigo vai intensificar os seus ataques a fim de perder o maior número de almas possível. Já dizia o Apocalipse há 2000 anos atrás. E agora, quando nós chegamos nesta reta final, não sei quanto tempo ainda vai durar, mas nós estamos de fato numa reta final, então o inimigo redobra-se ou multiplica os seus esforços a fim de perder as pessoas. Invejoso que é, não podendo atingir Deus diretamente, tenta arrastar para o inferno o maior número possível dos filhos de Deus, daqueles que foram batizados, daqueles que foram lavados no sangue de Cristo. E assim, este combate espiritual se intensifica. E por que a devoção a Nossa Senhora será ainda mais necessária nesses últimos tempos? Porque intensificando-se o ataque do inimigo, então é necessário aumentar, solidificar, é necessário aumentar em muito a devoção, a confiança, o abandono a Nossa Senhora, porque ela recebeu do Pai. Ela recebeu do Pai a missão e a autoridade de esmagar a cabeça da serpente. Vai dizer em Gênesis 3,15, Deus vai dizer à serpente, o dragão, ao demônio, vai dizer, eu coloco ódio, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela, com a sua descendência, te esmagará a cabeça, e tu armarás ciladas contra o seu calcanhar. Portanto, Deus deu à Santíssima Virgem o poder e a autoridade de esmagar a cabeça da serpente. Se nesses últimos tempos se intensificam, portanto, as ações do inimigo, nós precisamos fortalecer em nossa vida, em nosso coração, a devoção à Nossa Senhora, para que ela possa esmagar em todo momento, em todos os dias, em todos os momentos, em qualquer ocasião e circunstância, esmagar a cabeça do inimigo, ajudando-nos a rechaçar, a rejeitar as suas obras, as suas seduções, de forma que nós saibamos dizer não às suas tentações e assim dizer sim à vontade de Deus. Maria Santíssima é a mulher do sim a Deus. Ela nos ensina que a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor são a própria liberdade. Neles consiste a nossa felicidade, de modo que nós, nos esforçando de obedecê-los e observá-los, encontraremos aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que a nossa alma tanto anseia, a paz, a felicidade, a realização enquanto pessoas. Todos os mais profundos desejos do coração do ser humano em Deus são realizados. Isto Nossa Senhora nos ajudará a compreender. E desta forma, ajudando-nos a rejeitar tudo quanto vai contra este caminho de santidade, este caminho de felicidade verdadeira, este caminho de realização plena do ser humano, do cristão. Nossa Senhora irá nos ensinar a dizer não, irá nos ensinar a rejeitar todas as seduções do maligno, de forma que nós nos conservemos na vontade de Deus, nosso Senhor, e assim estejamos sempre prontos para aquele momento que o Senhor nos chamará. A Santíssima Virgem Maria, ela será terrível ao inimigo, mas é necessário, portanto, que se descubra a importância dessa devoção. Aqui se compreende, isso falaremos um pouco mais adiante, mas já antecipamos, aqui se compreende por que o inimigo quis destruir o tratado da verdadeira devoção. Por que ele quis, então, dar fim, dar cabo a esta grande devoção? Por que ele quis manter escondida das pessoas escondido o conhecimento de tão sublime consagração? Porque, de fato, esta entrega total a Maria leva-nos, portanto, especialmente nesses últimos tempos, a
termos vantagem nessa luta espiritual, porque nos desmascara o inimigo e nos ensina como lidar nas situações diversas e como vencê-lo em todas as circunstâncias. Meus amados irmãos, está aqui, portanto, apresentado um resumo deste primeiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, onde Deus nos apresenta aí os fundamentos desta verdadeira devoção, com a sua ação na encarnação do Verbo e com a sua determinação desta maternidade espiritual de Nossa Senhora, com o estabelecimento desta maternidade espiritual de Nossa Senhora, a fim de que ela nos auxilie no cumprimento da vontade de Deus e assim nós nos santifiquemos. Enquanto vivemos neste mundo, temos a necessidade de perseverar na graça. Daí sempre a perene atualidade, a grande utilidade da devoção e da consagração à Santíssima Virgem. E porque Deus quis que Nossa Senhora fosse nossa mãe, nós não podemos nos santificar sem o auxílio dela. Todas as graças que qualquer ser humano receba, ainda que disso não tenha consciência, passa pelas mãos puríssimas de Nossa Senhora. Ela é a ecônoma de Deus. Ela é a medianeira de todas as graças. Ela é aquela que Deus constituiu sua tesoureira, aquela que recebe de Deus as graças para cumprir a missão que o próprio Deus determinou. Se ela é mãe, como de fato o é, porque Deus assim o determinou, ela precisa das graças especiais, das graças necessárias, melhor falando, para poder cuidar dos filhos, para poder conduzir os filhos. E Deus as comunica em abundância. Portanto, todas as graças passa pelas mãos de Maria. Deus fez dela, então, um instrumento necessário para a nossa santificação, um instrumento necessário para a nossa salvação. Especialmente aquelas almas chamadas a uma especial e particular perfeição. A estas almas precisam, então, de maneira especial, serem devotas, consagradas, entregues aos cuidados da Virgem Santíssima. E nesses últimos tempos que nós estamos agora vivenciando, nós precisamos entrar dentro desta academia, desta escola bendita do Imaculado Coração, para aprendermos com ela a esmagar a cabeça da serpente, a rejeitar as obras do mal e a realizar em nossa vida a vontade de Deus. Que a Santíssima Virgem, nossa Mãe, nos ajude a compreender sempre mais e melhor a vontade de Deus, nosso Senhor, a fim de que nós possamos desejá-la, a fim de que nós possamos vivenciá-la e assim agradar-lhe em todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.